Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós louvamos ao Senhor por esta noite, por esse louvor. Nós queremos nesta noite honrar o Senhor. Declaramos que queremos ouvir a palavra que vem do Teu Espírito Santo. Pedimos que o Senhor use o Rogério pela graça, pela misericórdia, pela bondade do Senhor, com unção, com, ó Deus, dínamos do Teu Espírito, com autoridade espiritual, revelação, sabedoria e graça. Que a palavra seja revelada ao Teu servo e através dele, e que nós possamos entender e crescer, ser edificados através desta palavra. Toda a glória seja a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu pensei que era, não, podia falar um pouco mais. Amém. Amém, amados. Graça e paz, amém? Deixa eu fazer uma pergunta. A última palavra que eu compartilhei, eu trouxe alguns livros, né? Coloquei ali, alguns pegaram. Como está a leitura? Está difícil, né? Vamos ser sinceros, a gente tem uma grande dificuldade de ler, né? É uma batalha, né? A Bíblia, os livros. Mas assim, um hábito, ele não se adquire do dia para a noite. Ele é um processo. Quando você tem um hábito de ler, eu gosto de ler e aquilo que chama minha atenção eu escrevo. Porque quando eu escrevo, eu fixo aquilo que eu escrevi. E quando aquela palavra fica ali no meu HD ali, e de repente o Espírito Santo tira do HD e lança o hardware e sai. O Espírito Santo faz dessa forma, amados. Jesus, quando teve aquele seminário de 40 dias, depois que ele ressuscitou, ninguém sabe o que foi ali falado, mas logo que o Espírito Santo foi derramado, ali em Pentecostes, o que aconteceu? Pedro se levanta, né? E começa a falar do Velho Testamento e vem trazendo até Cristo. Então Deus ele faz dessa forma, só que a gente tem dificuldade. Infelizmente, essa geração tem padecido disso. Uma inquietação na alma, dá coceira na língua para falar, dá coceira no banco para sair, a barriga começa a roncar, começa a dar sono. Mas, amados, você é aquilo que você come. Você é aquilo que você come. Se você e eu estamos um pouquinho acima do peso, lógico que há questões hormonais, várias coisas relacionadas, mas eu sou o que eu como. Se eu sou um raquítico, fraco, é porque não me alimento direito. Espiritualmente é a mesma coisa. E a igreja, ela nesses dias, de tantas vozes clamando, falando e anunciando, nós precisamos ler e meditar. Por quê? Porque Jesus disse que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E o apóstolo Paulo fala que os últimos dias serão dias difíceis. Se levantariam falsos profetas, falsos mestres, e levariam muitos após si. Como que está a sua vida espiritual? Como está o seu conhecimento daquilo que é importante? Porque, olha, aqui, amados, está tudo aquilo que nós precisamos. É igual quando você pega um carro novo
tem um monte de aparatos ali, sensores, tem um monte de coisa, e você não conhece, o que você faz? Você vai no manual, não vai? Você vai entender como funciona aquilo lá. E nós, como corpo, como igreja, como funciona? A palavra que Deus me deu é essa: aprendendo a ser e a andar no corpo de Cristo. A igreja de Deus, do Deus vivo, coluna e baluarte da justiça. Aprendendo a ser, e não somente ser, mas andar como igreja. Eu voltei esses dias que eu estava de férias, eu voltei a treinar, por conta que eu passei pela médica. A médica falou: você está com sobrepeso, você precisa emagrecer. E o que eu fiz com essa palavra que ela me deu? Peguei, fui lá, olha, muito bom, hein, dona médica. Coloquei lá no meu HD lá, e larguei lá. E o que eu fiz? Fui treinar. É difícil, não é? Quem não tem hábito de atividade física, é a mesma coisa de ler. É uma barreira, uma dificuldade, porque para você romper é algo muito difícil. Mas eu e você precisamos começar. Dar o primeiro passo. O que a Bíblia fala? Esforça-te, que eu te ajudarei. Amém? Glória a Deus. Vamos começar lá em o texto que vocês estão decoreba, mas que para mim é algo muito profundo e forte. 2 Timóteo 3,16. Diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Amém? 2 Pedro 1,20. Segunda Epístola de Pedro 1, versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida pela vontade do homem, de homem algum. Mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Hebreus 1. Hebreus 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Havendo Deus falado aos pais
de diversas maneiras. Você crê que Deus fala de diversas maneiras? Nós somos testemunha aqui. Às vezes alguém vai pegar esse texto aqui que eu vou pregar hoje, e Deus, não que mude a conexão, mas Deus vai falar com você de uma forma diferente do que falou comigo. Não porque a palavra de Deus tem sombra e variação, mas porque Deus é um Deus pessoal. E há algo por trás daquilo que Deus está falando. E é interessante, sabe o que Deus falou comigo? Sobre o corpo. Eu estou lá treinando, correndo na esteira lá, suando igual um camelo. Aí o Senhor fala assim, culto ao corpo ou culto através do corpo? Culto ao corpo ou culto através do corpo? Você tem cultuado a Deus através do seu corpo? A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo, não somos? Como você tem cuidado do templo que sou eu e você? Você não precisa responder para mim. Mas isso é algo que a gente precisa hoje nos atentar. Porque tem uma linha de pensamento que são dois extremos. Não, isso aqui vai para o pó mesmo, vai lá, vai comer os bichos, tem serventia para nada. Mas o apóstolo Paulo fala algo interessante para Timóteo. Que o exercício físico é de pouco proveito, mas a piedade é muito proveitosa. Mas ele não fala que o exercício físico não tem proveito nenhum. Ele fala que tem pouco proveito. E a gente vê irmãos, infelizmente, partindo e fala, não, Deus, ele chegou a hora dele, foi um momento que... Querido, é igual o carro. Não troca o óleo do carro, específico que o manual fala. Não troca o filtro do carro. Não troca o filtro de ar do carro. O que vai acontecer, Fabrício? Vai fundir o motor. Vai estragar. E nós, como igreja, como corpo de Cristo, nós não devemos cultuar o corpo, mas nós devemos prestar um culto a Deus através do nosso corpo, a qual sou eu e você. Os irmãos estão entendendo? O que o Espírito Santo de Deus está falando conosco nessa noite? Toda a palavra de Deus é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a correção, para a educação da justiça, a fim de o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como que você vai fazer a obra de Deus doente? Tem como. Então, o Espírito Santo de Deus nessa noite quer trabalhar comigo e com você a respeito do corpo. E você só vai entender isso se o Espírito Santo de Deus renovar sua mente, porque senão vai ser só mais uma informação que você vai ter e não vai colocar em prática e você não vai ver resultados na sua vida espiritual em todos os aspectos. Romanos 12, versículo 1. O apóstolo Paulo, falando à igreja de Roma. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. O que ele fala aqui? Que apresenteis o quê? Apresenteis o quê? Os vossos corpos. O que ele está falando? Corpo.
tudo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ao que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. O que Paulo está falando aqui? Para eu e você prestarmos um culto racional a Deus, nós precisamos entender que nós somos o corpo de Cristo. E que nós somos membros uns dos outros. Sabe aquela partinha, semana passada eu falei um pouquinho sobre isso. Aquela partinha do seu corpo que você não acha muito bonitinha, que você não acha legal, que Deus colocou ali, que é algo seu. É o seu irmãozinho. É um pedacinho do corpo em você. Você não gosta, você acha chato, mas Deus colocou aí, querido. Não tem jeito. Você vai ter que aguentar. Aguentar não, né? Vai ter que amar, né? É difícil, né? Por quê? Porque nós não entendemos ainda que nós somos corpo. Nós não entendemos que nós somos membros uns dos outros. Eu vou falar um pouquinho sobre culto ao corpo. O apóstolo Paulo, esse mesmo Paulo, ele admoesta a igreja de Corinto. Vamos lá abrir primeiro aos Coríntios 1, a partir do versículo 10. Eu chamo isso aqui de culto ao corpo. Vaidade, carnalidade. O Espírito Santo não está nisso. Todos acharam aí? 1 Coríntios 1, 10. Você vê que Paulo vai usar aqui o mesmo termo que ele usou lá aos Romanos? Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isso, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Olha que admoestação pesada que Paulo fala a essa igreja. Rogo-vos,
irmãos, que todos digais a mesma coisa. Sabe o que eu chamo isso aqui? Isso eu. Babel. Babilônia. Você se lembra da intenção daqueles que fizeram aquela torre para tocar o céu? Qual era a intenção daqueles homens, irmãos? Vamos fazer uma torre alta, que vai tocar o céu, e vamos fazer o nosso nome célebre na terra. E vamos permanecer aqui, porque Deus falou para a gente se espalhar, crescer e multiplicar. Nós não vamos fazer isso, nós vamos ficar aqui e não precisamos de Deus, nós somos Deus. Essa igreja, ela não estava falando a mesma coisa. Às vezes eu e você podemos falar a mesma coisa de uma forma diferente. Isso é Jerusalém. Quando eu e você falamos a mesma coisa de uma forma diferente, isso é a riqueza do corpo. Mas quando eu e você falamos coisas diferentes, que divide, isso é Babilônia. O Espírito Santo de Deus não está nisso. E nós precisamos vigiar, porque todos nós podemos fazer isso. Ninguém está livre. Ninguém. Ninguém é superior, melhor ou melhor. Você se lembra de Pedro? Pedro teve uma revelação que Jesus era o Cristo de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou assim, não foi nem carne nem sangue que tu revelar a você, foi meu Pai que está no céu. E logo depois que aconteceu, Jesus falou, eu preciso ir para Jerusalém, eu vou ser preso ali, vou pagar pelos pecados da humanidade, vou morrer e vou ressuscitar. O que o Pedrão falou? De forma alguma te acontecerá isso. Não vou deixar. Olha a minha espada aqui, ó. Não vai. O que Jesus falou para ele? Arreda, Satanás. Você não cogita as coisas de Deus, mas dos homens. Rapaz, Jesus foi pesado, não foi? Você imagina aí você? Jesus fala, arreda, Satanás. Se ia entrar em crise, eu entrar numa crise, eu falei, nossa, o diabo. Por que tem esses exemplos na Bíblia, amados? Porque todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Se eu estou pregando hoje aqui, é graça e misericórdia de Deus. E o que eu estou pregando aqui, você deve analisar. Você deve julgar. Você não deve comer de primeiro, ó, que gostoso, come aí. Eu falo para mim e para você, vigia e ora. Vigia e ora. Porque muitas vezes nós estamos achando que estamos sendo usados por Deus e não estamos. Estamos usando o nome de Deus. Mas Deus não está nesse negócio. E como não saber? O corpo. O corpo. O profeta profetiza. O que você tem que fazer? Você faz, Beto? Julga. O profeta profetiza, você julga. Que nós não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens que induzem ao erro. Toma cuidado. O corpo é lugar de segurança. Você pode perceber, a hora que você recebe um mosquito, qualquer coisa no seu olho, qual que é a reação da sua pálpebra?
segurança. Segurança. O corpo é lugar de segurança. Nós precisamos entender isso. Não é lugar de cabresto, não é lugar de julgo de homens, mas quando eu e você entendemos, quando nossa mente é renovada pelo Espírito de Deus e pela palavra, nós vamos entender que há segurança quando há comunhão no corpo. Amém? Glória a Deus. Vamos lá na ceia. Toda a ceia cita-se esse texto, né? 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Alguém está sem Bíblia aí? Fica perto do irmão que está com a Bíblia. Se você não ler, não vai fixar, amados. Cadê a Bíblia? Cadê a espada? Sem ela você não vem de Satanás não, hein? Nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. Em parte eu creio, e até importa que haja entre vós heresias. A minha está heresias, isso está dissensões? Divisões? Divergências. Aqui está heresias. Para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vós ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro se embriaga? Não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus, e envergonhai os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Amados, o que Paulo está falando aqui? Ensinei. A escritura ela é apta para quê? O ensino. Então Paulo está ensinando a igreja. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei isto, é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, um homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Paulo, ele fala que as pessoas estavam tomando a ceia sem discernir o corpo. Essa igreja não discerniu o corpo, que eles faziam parte do mesmo corpo, que eles faziam parte do mesmo pão, do mesmo cálice.
E Paulo fala um mistério: há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Por isso que nós precisamos discernir quem que você é no corpo. Qual a sua posição no corpo? Você está discernindo isso? É igual aqui no grupo do louvor. A Michele senta aqui, ela sabe que ela vai fazer o quê? Tocar teclado. Michele, você foi chamada para tocar teclado. Bia, as irmãs do vocal, amém. Fabrício, para que você foi chamado no corpo? Qual a sua posição no corpo? O corpo é uma interdependência, amados. O corpo não anda diferente daquilo do comando do cabeça, que é Cristo. Tem pessoas andando como fosse um corpo sem cabeça. Não está discernindo o corpo, porque não obedece o cabeça. Sabe o que Deus falou comigo? Você lembra de Lázaro, o irmão de Marta e Maria? Todos lembram? Lázaro, irmão, é uma figura que o Espírito Santo me falou, e eu fiquei assim, impactado com isso. João 11. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, sua irmã dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Versículo 17. Chegando, pois, Jesus achou que havia 4 dias que estava a sepultura. Ora, Betânia estava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus que tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão, ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te dará. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisto? Disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele, porque ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo, lançou aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus, que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse-lhe: onde o puseste? Disse-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Versículo 38. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou, porque me havendo ouvido, pois eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está a meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o que estivera morto saiu, tendo as mãos, os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. É um texto longo, mas aqui Deus me mostrou o culto. Havia um que tinha morrido. E Jesus chega e fala assim: ele vai ressuscitar. E aí chega outro e fala: não, Rogério, Deus não vai fazer isso, já era já. Olha o corpo, a incredulidade, a dureza de coração. Amados, se Deus está falando através do corpo para fazer, faça. Mas tem a pedra, né? Quem que tira a pedra? Quando nós nos reunimos, um tem salmo, ou tem doutrina, ou tem revelação, ou tem palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. O que nós fazemos? Deixamos a pedra. O defunto não vai sair. Tem muitas pessoas que estão entrando aqui com seus sonhos sepultados. A sua vida sem esperança nenhuma. Já cheira mal. Faz 4 dias. O que a igreja faz? Já cheira mal. Não vão mexer nisso, não. Dá trabalho. Está endemoniado. Vai mexer com um demônio. Nossa, cheira mal. O Senhor te diz para mim e para você nessa noite: tira a pedra. Tira a pedra. E é interessante que Jesus, o cabeça, fala para o corpo: tira a pedra. Será que nós estamos ouvindo o cabeça? Estamos nos movendo para o nosso intelecto. Quantas vezes Deus falou para mim: faz isso. Senhor, mas é loucura. Faz. Mas que vão pensar de mim? Faz. O seu papel é obedecer, o meu é executar. E o que aconteceu? A cabeça deu ordem para as cordas vocais se mexeram, produziram um som, a língua veio e disse: Lázaro, sai para fora. O que aconteceu? O Lázaro saiu para fora. Olha o culto. Ressurreição. E não ficou só nisso, porque teve que desatar ele, amados. Dá trabalho. Desatar. Tirar o lenço da cabeça. Isso é papel de quem? Seu. Nosso.
nós devemos ministrar uns aos outros. Mas nós estamos acomodados, não é comigo. É igual num time de futebol. Está uma pressão no time, o time está para cair. O que o cara faz? Ele se esconde do jogo. Ele é o meio de ligação que vai levar a bola para o ataque. Mas o que ele faz? Ele fica de lado assim, ó. Vou me envolver porque a torcida vai me pegar depois. Aí você fala assim, Deus não me usa. Deus quer te usar. Mas você e eu precisamos discernir que você é corpo. E Deus te colocou num lugar para servir o corpo. Amém? Para encerrar, eu gostaria de falar de algo muito forte, mas que a gente precisa discernir. Efésios 5:22. Estamos falando de corpo, de cabeça. Então tem ordem o corpo, não é uma bagunça. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como o Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao marido. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Tem gente que só lê a parte que agrada, né? Mulheres, sejais submissas aos vossos maridos, mas esquece dessa parte. Maridos, amai a vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Sabe o que está acontecendo hoje? Tem uma mentalidade que já vem vindo há algum tempo, chamada feminismo. É contra o patriarcado. Porque o patriarcado ele foi usado de uma forma errada, opressor, não como autoridade para guardar, para suprir, mas bate, trai a mulher, faz um monte de coisa errada. Então, vamos nos vingar. Mas a Bíblia não me dá e não te dá abertura para isso. Porque Cristo é o cabeça da igreja. Se eu me rebelo contra o cabeça da igreja, o que vai acontecer comigo? Consequentemente. E você se lembra quando João Batista foi e chegou e apontou o dedo no pecado de Herodes, com Herodias? O que aconteceu com ele? Arrancou a cabeça. Esse demônio quer arrancar a cabeça dos profetas. Sem conexão, amados, acabou. Você é levado para lá e para cá. Mas se você está conectado com o cabeça que é Cristo e com a igreja que é o corpo, você vai ter segurança. Isso Deus falou de uma forma profética comigo. Por que cortaram a cabeça de João Batista? Quem mandou cortar? Uma mulher. Porque apontou o pecado dela e do homem. Vigia. Guarda o seu coração. Porque a palavra de Deus não mudou. Nós sabemos que esse espírito não se manifesta na figura feminina, mas em qualquer que dê brecha para ele. Então, pode ser homem, pode ser mulher. Se o Espírito Santo de Deus está falando conosco nessa noite, que nós somos o corpo, que nós devemos vigiar, estar ligados uns aos outros e cuidando uns dos outros, e prestando a Deus um culto racional, nós devemos vigiar sobre isso, porque o inimigo não está brincando de ser inimigo. E se o Espírito Santo de Deus está falando conosco, através da palavra profética, nós devemos dar ouvido, porque a palavra de Deus diz: aquele que tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Você tem prestado culto ao corpo ou culto através do corpo? Você tem discernido o corpo ou você tem andado alheio ao corpo?
O apóstolo Paulo fala lá aos Coríntios capítulo 12, versículo 12, o quê? Que nós somos o corpo de Cristo, individualmente membros uns dos outros, um é olho, o outro é ouvido, o outro é o pé, outro é a mão, outro é a língua, outro é o nariz. E aqueles que são menos decorosos são revestidos de especial honra. Nós dependemos do Senhor e um dos outros. Não anda sozinho. Não anda sozinho, discerna o corpo. Pessoas não estão discernindo o corpo. Estão doentes, estão fracas, e muitas estão dormindo porque não estão discernindo. Esse culto que houve na ressurreição de Lázaro, o corpo atuou tirando a pedra, e o corpo atuou dizendo, sai para fora. E o corpo atuou desatando o morto. Seja um instrumento de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Como nós sabemos, o culto ao corpo é um culto onde a pessoa quer fazer esporte, atletismo, exercício, para o corpo ficar maçudo, bonito, as mulheres querem ficar atraentes, adorando os seus próprios corpos para a sensualidade. O culto com o corpo, com a igreja, não visa egoísmo, estética, aparência, mas visa adorar ao Senhor juntos como igreja. Esse é o papel do corpo. Para cumprir 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, todos do mesmo parecer, todos dizimistas fiéis, todos ofertantes fiéis, todos submissos uns aos outros. Como o Rogério falou aqui, eu quero deixar assim bem claro, creio que a posição é nossa, não é diferente uma da outra. As mulheres sejam submissas, debaixo da mesma missão, a seus próprios maridos. Como? Como ao Senhor. A mulher deve ser submissa ao marido, como é devido obediência ao Senhor. Isso daqui é Bíblia. E as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, do jeito que deve ser submissa ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Quero, entretanto, que saibais, é um outro texto bíblico, ser Cristo cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher, Deus o cabeça de Cristo. Isso aqui é uma sequência. Isso aqui é uma instituição. Isso aqui é algo que Deus fez para haver harmonia, exemplo e padrão. Muitos homens hoje não são submissos. Eles são fracos. Não são cabeça do lar. Porque é a mulher que manda na casa. É a mulher que age como cabeça. E o filho aprende a obedecer a mulher e não o homem. Não aprende que ele vai ser cabeça. É um mau exemplo que existe. Se o filho olha, quem dá a palavra final em casa é a mãe, a autoridade do lar é a mãe, a administradora financeira é a mãe, esse lar está com a ordem fora. Quem decide é a mãe, é a mulher. Não estou falando de machismo, não estamos falando de posições pessoais, não estamos falando de querer ser autoritarista, cacique, estamos falando de princípios instituídos. O marido é o cabeça da mulher, é o homem que dá a direção no lar. Faz a filha se tornar mulher, impartindo com autoridade, feminismo nela, faz o filho se tornar um homem,
porque ele parte sobre ele hombridade, ele anda, o pai deve andar com o filho mais do que o filho andar com a mãe. Tem filho que fala igual a mãe, só convive com a mãe. O pai é ausente, não age como cabeça, como autoridade, não define a masculinidade e a feminilidade dos filhos. O homem tem um papel de provedor, o homem é um ser doador. O homem no sexo ele vai, a mulher no sexo ela recebe. A mulher foi feita para receber, o homem foi feito para dar, para liderar, para ser cabeça. Isso é uma posição que nós temos, bíblica, quanto a respeito, quanto a ouvirmos uns aos outros, quanto a humildade. Quantas vezes uma mulher dá uma palavra que é de Deus e o marido fala, olha bem, eu não tinha pensado nisso, aleluia. Não estamos falando aqui de desprezo, de nulidade, ninguém tem valor, não. Nós falamos de que as coisas que acontecem são bênçãos. A mulher é auxiliadora do homem, é idônea. Ela deve ser uma submissa, está debaixo da missão do homem. A Bíblia diz, a mulher esteja calada na igreja, não permite que a mulher ensine e nem que exerça autoridade sobre o marido, porque isso não é bíblico. A atitude, quando a mulher chega e exerce autoridade, fala o quê, tal, ela está sem cobertura. Quando o filho desrespeita um pai, uma mãe, ele perde a cobertura. É em submissão a uma instituição, uma autoridade. E ele perde a cobertura. Fica exposto. A mulher que não é submissa ao marido, ela traz um sinal de não estar sob autoridade no mundo espiritual. Quando ela não é submissa ao marido, diante dos anjos malignos, vê uma mulher descoberta. Se a Bíblia diz, a mulher tem que trazer sinal de autoridade. Eles usam como figura o véu. O cabelo é dado em lugar de mantilha. Então nós temos que aprender a respeitar isso. Até no ministério. A atitude de uma mulher é muito fundamental. Respeito, a maneira de falar. Mulher que exerce autoridade sobre o homem, fica quieto, é isso. Ela está em rebelião. Se eu estiver com autoridade, com atitude errada contra uma pessoa que é meu líder, eu estou em rebelião. Um ancião, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma autoridade no local. Se eu chegar para um soldado, se eu falar mal de um prefeito, prefeito, ele é aí, ladrão, ele é... Se eu falar assim, eu estou em rebelião. Estou contra a autoridade. Toda a glória seja ao Senhor. Você pode ficar de pé nesse momento, irmãos? Agradecemos ao Senhor por esta noite, Pai, por essa palavra, tudo que aprendemos de Ti. Guarda-nos, Pai, debaixo da Tua graça, da Tua direção espiritual nesta semana. Nos abençoa, Pai, com uma semana de paz, uma semana de unção, de prosperidade, de frutos espirituais. Nos protege, nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Boa noite.